Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Hoje chegamos à Sexta-feira Santa, onde meditaremos João, capítulo 18, versículos de 1 a 40 e capítulo 19, versículos de 1 a 42. Muitas pessoas poderiam pensar que, nossa, é o maior evangelho do ano, mas não é, porque Ramos tem 110 versículos e aqui nós temos 82. E eu não estou contando os versículos do primeiro evangelho de Ramos, porque Ramos, você sabe que antes da procissão há um evangelho proclamado e depois sai-se em procissão, retorna-se para a igreja, ou se está num local e vai-se até a igreja, né? Dependendo da sua comunidade, dependendo de onde você está. Mas é um grande evangelho que é proclamado hoje. Um outro detalhe que muita gente talvez não saiba é que sexta-feira não é um dia de missa. Sexta-feira Santa é um dia de uma celebração. Não é apenas uma celebração, é um dia de uma celebração da palavra, que é a ligação entre a Quinta-feira Santa, que meditamos ontem, e o Sábado Santo, na verdade, a missa da Vigília Pascal, que, se você não percebeu, faz uma celebração só. Né? Uma só celebração, mas em três partes: paixão, morte e ressurreição. E que, logicamente, se você estava ontem na quinta-feira, você percebeu que o padre não deu a bênção. Ele levou a âmbula, né, com o Senhor Eucarístico e foi para um outro local. Ele foi guardado. Né? Certamente muitas pessoas fizeram também hoje pela parte da manhã adoração, mas depois para a celebração das 15 horas. Eu não sei a que momento você estará ouvindo isso, mas é o momento de aí sim participar da celebração. Algumas igrejas fazem um momento de meditação, né, à noite, mas é isso que nós temos hoje. Amanhã temos a Vigília Pascal, né, a Vigília Pascal que talvez, se fosse tecnicamente falando, seria a partir do sábado, quando dá meia-noite do domingo, na verdade para o domingo, né? Mas nós sabemos, até por razões também não só de um cansaço, mas pessoas de mais idade, então por isso se faz na parte da noite no sábado. Né? Então vamos, e daquele mesmo jeito nós diremos o capítulo para começar e o versículo para a continuidade dele. Capítulo 18, versículos 1 e 2. Santo Agostinho. Houve durante essa caminhada uma disputa entre os discípulos sobre quem era o maior, como narra Lucas. Nosso Senhor ainda disse a Pedro, como acrescenta o mesmo Lucas: Simão, Simão, eis que Satanás vos busca com instância para vos joerar como trigo, e assim por diante. E depois de cantar o hino de louvor, como lembram Mateus e Marcos, partiram para o Monte das Oliveiras. Mateus, nesse ponto, entrelaça sua narração à de João, dizendo: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, que é o mesmo que João menciona na presente passagem, onde havia um horto em que Jesus entrou com seus discípulos. Versículos 3 a 9. São Gregório. Por que é que os eleitos caem de rosto no chão e os réprobos de costas? Senão porque todo mundo que cai para trás cai onde não enxerga, ao passo de quem cai para a frente cai onde enxerga? Portanto, como os iníquos caem no que é invisível, disse que caem para trás porque tombam onde não podem ver o que os segue. Já os justos, que se deixam cair por vontade própria nas coisas visíveis, daqui para serem levantados às invisíveis, é como se caíssem de rosto, porque, compenetrados de temor, humilham-se de olhos bem abertos. Versículos 10 a 11. Santo Agostinho. Malco é traduzido por aquele que reinará, e o que significa a orelha cortada em defesa do Senhor e depois curada pelo próprio Senhor, senão que a audição foi renovada pela amputação do velho homem, para que habite na novidade do espírito e abundane a vestus da letra? E quem duvidará de quem tenha recebido uma graça de Cristo haja de reinar no futuro século com Cristo? Que, além disso tudo, esse homem fosse um servo, tem a ver com a velha lei, que gera todos para a servidão, mas, ao ser-lhe restituída a saúde, foi prefigurada a liberdade. Versículos 12 a 14. São João Crisóstomo.
Mas, para que o ouvinte não se perturbasse ao pensar em Nosso Senhor acorrentado, o evangelista aludiu à profecia segundo a qual a morte dele foi a salvação de toda a terra. Por isso segue: Caifás era aquele que tinha dado aos judeus este conselho: convém que um só homem morra pelo povo. Tamanha é a riqueza da verdade que até mesmo seus inimigos a ressoam. Versículos 15 a 18. São João Crisóstomo. João omite seu nome por humildade. Afinal, expunha aqui um ato de magnífica retidão. Como, enquanto todos fugiam, ele sozinho seguia Jesus. Mas, embora faça de Pedro o protagonista do relato, é forçado a aludir a si mesmo para mostrar que narra com mais precisão do que os outros o episódio do pátio, já que estava lá dentro. Mas logo poda o próprio louvor acrescentando: esse discípulo que era conhecido do pontífice entrou com Jesus no pátio do pontífice. Não refere como um ato grandioso de sua parte ter entrado sozinho com Jesus, mas de antemão exibe a causa para que não atribuas nada à elevação de sua mente. Quanto a Pedro, o motivo de ter ido até ali foi o amor, de não ter entrado o temor. Daí segue: Pedro ficou fora à porta. Versículos 19 a 21. Santo Agostinho. Daqui surge uma questão que não deve ser passada por alto. Se Nosso Senhor aos próprios discípulos não falou abertamente, mas prenunciava o momento em que haveria de falar às claras, como é que falou publicamente ao mundo? Além disso, falava com palavras muito mais manifestas aos discípulos quando estava com eles longe das multidões. Nessa hora, expunha as parábolas que aos demais contava encobertas. Falei publicamente ao mundo, portanto é o mesmo que muitos me ouviram. Mas, ainda que não eram as claras, porque as pessoas não o entendiam. Por outro lado, o que ensinava de parte aos discípulos não era falado em segredo, pois quem é que fala em segredo na presença de tantos homens? Sobretudo, se fala a poucos, o que deseja que por meio dele se torne conhecido a muitos. Versículos 22 a 24. Alcuíno. Aqui se cumpre a profecia das lamentações. Oferecerá a face ao que fere. Ora, Jesus, golpeado com injustiça, responde com mansidão. Daí que siga. Jesus respondeu-lhe: se falei mal, mostra o que eu disse de mal. Se falei bem, por que me feres? Versículos 25 a 27. São João Crisóstomo. Mas nem o horto do pontífice lhe devolvia à memória os ditos de Jesus, nem o imenso amor que ali exibira com tantas palavras. Daí que siga: Pedro negou outra vez e imediatamente cantou o galo. Versículos 28 a 32. Alcuíno. A Páscoa propriamente dita era o dia em que se matava o cordeiro à véspera da 14ª lua, e os 7 dias seguintes eram chamados dias dos ázimos, em que não se devia encontrar nada fermentado na casa dos judeus. Todavia, encontramos o dia da Páscoa contado entre os ázimos. Por exemplo, em Mateus, no primeiro dia dos ázimos, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: onde queres que te preparemos a ceia de Páscoa? Encontramos também os dias dos ázimos sob o nome de Páscoa, como nesta passagem, a fim de comerem a Páscoa. Aqui, Páscoa não significa a imolação do cordeiro, que acontecia à véspera da 14ª lua, mas a grande solenidade que se celebrava na 15ª lua após a imolação, pois na 14ª lua o Senhor, assim como os demais judeus, celebrou a Páscoa. Na 15ª lua, enquanto era celebrada a grande solenidade, foi crucificado. Sua imolação, porém, começou na 14ª lua, do momento em que foi apanhado no horto. Versículos 33 a 38. São João Crisóstomo. Os hereges agarram essa afirmação para afirmar que Nosso Senhor nada tem a ver com a fundação do mundo. Mas quando Jesus diz: meu reino não é daqui, não subtrai ao mundo sua providência e governança, apenas mostra que seu reino não é humano nem corruptível. Segue: Pilatos disse-lhe então: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Versículos 39 e 40. Alcuíno. Barrabás significa o filho do professor, no caso do professor dos acusadores de Jesus, o diabo, que foi professor desse bandido em seu crime e dos judeus na sua perfídia. Capítulo 19, versículos de 1 a 5. Santo Agostinho. Assim cumpria-se o que predissera Cristo de si mesmo. Assim eram preparados os mártires a suportar tudo o que aprouvesse aos perseguidores. Assim o reino que não era deste mundo triunfava deste mundo soberbo, não pela violência do combate, mas pela humildade da paciência. Versículos 6 a 8. São João Crisóstomo.
Enquanto discutiam, Nosso Senhor ficava em silêncio, cumprindo a profecia que rezava. Não abriu sequer a sua boca. Ele foi tirado pela angústia e pelo juízo. Versículos 9 a 12. Santo Agostinho. Esse silêncio de Nosso Senhor Jesus Cristo é referido mais uma vez nos relatos de todos os evangelistas. Cala-se tanto diante do príncipe dos sacerdotes, quanto de Herodes e do próprio Pilatos, a fim de não frustrar a profecia a seu respeito. Como um cordeiro diante do que tosquia, guardou silêncio e não abriu sequer a sua boca, pois do mesmo modo não respondeu quando lhe perguntavam. Muito embora tenha respondido às perguntas de algumas pessoas, pelas vezes em que não quis responder é que o Senhor é comparado ao cordeiro, para que em seu silêncio não fosse tido por culpado, mas inocente. Isso é, não estivesse como alguém de má consciência, condenado por seus pecados, mas como um manso a ser imolado pelos pecados alheios. Versículos 12b a 16a. Santo Agostinho. Pilatos ainda tentava passar por cima da ameaça que lhe tinham feito com o nome de César. Daí ao acréscimo, Pilatos disse-lhes: Pois eu hei de crucificar o vosso rei? Pretendendo assim dobrar pela consideração da própria ignomínia os que não pôde aplacar com a ignomínia de Cristo. Segue: Não temos rei senão César, responderam os pontífices. Versículos 16b a 18. São João Crisóstomo. Mas, como consideravam de mau agouro o lenho, e por isso evitavam, e não toleravam nem mesmo tocá-lo, impuseram a cruz às costas de Jesus como as de um condenado, daí que siga, e carregando a sua cruz saiu para um lugar chamado do crânio, em hebraico Gólgota, onde o crucificaram. Aconteceu do mesmo modo na prefiguração. Isaac também carregou a lenha, mas se naquele caso o sacrifício foi satisfeito com o assentimento do pai, aqui vai até o fim, porque era da própria verdade. Versículos 19 a 22. São Beda. Com esse título, já então o reino de Cristo mostrava-se não destruído, como pensavam os judeus, mas antes engrandecido. Versículos 23 e 24. São João Crisóstomo. O evangelista descreve até a aparência dessa túnica por motivos históricos, como na Palestina, afinal, é de costume que as vestes sejam feitas de 2 panos costurados. João mostra que a túnica de Jesus era de um só, para insinuar indiretamente como era humilde a roupa dele. Versículos 24b a 27. São João Crisóstomo. Com esta lição, Nosso Senhor faz calar também o despudor de Marcião. Abrindo parênteses, Marcião é um herege do 2º século que foi excomungado. Se afinal não foi gerado segundo a carne, tampouco teve mãe, por que motivo rodeia a ela e mais ninguém de tanta providência? Observa como, ao ser crucificado, fazia tudo sem perturbação. Quer falasse ao discípulo sobre a mãe, quer cumprisse as profecias, quer relegasse ao ladrão boa esperança. Antes da crucificação, porém, parecia agitado. É que ali se manifestou a debilidade da natureza. Aqui se mostrava a superabundância da virtude. Mas com isto alenta e ensina também a nós, acaso nos inquietem as adversidades, nem por isso desistir e assim, quando descermos ao combate, sustentar todas as provações como fáceis e leves. Versículos 28 a 30. Teofilacto. O Senhor, rendendo o Espírito a Deus Pai, mostra que de modo algum as almas dos santos permanecem nos túmulos, mas muito pelo contrário, sobem às mãos do Pai de todas as coisas, ao passo que os pecadores descem ao lugar dos suplícios, isto é, o inferno. Versículos 31 a 37. Teofilacto. Envergonhem-se, portanto, os que não misturam o vinho com água nos sagrados mistérios. Parecem não crer que a água escorreu do lado de Cristo. Poderia ainda alguém mentir e dizer que lhe restava algum princípio vital no corpo e por isso verteu sangue. Mas ter manado também água é um milagre patente e indiscutível. Por isso o evangelista acrescenta: o que foi testemunha desse fato o atesta. Versículos 38 a 42. São Beda. Em sentido místico, José quer dizer apto para receber a boa obra. Somos assim advertidos para nos tornarmos dignos de tomar o corpo do Senhor.